Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução do problema A, que ajude a descobrir a identidade do FerdHub, que é um exercício de printar uma matriz de identidade, que nada mais é que uma matriz quando as linhas e as colunas são iguais, vai printar o valor 1, quando for diferente, vai printar o valor 0. Só que antes de fazer esse exercício, como ele é o primeiro do simulado, eu vou fazer uma revisão do conteúdo passado. Então, vou mostrar só assim, bem direto o que é uma variável, o que é um vetor e fazer a introdução de matrizes para assim, ajudar quem está com mais dificuldade. Então, se você entrou aqui só para ver a resolução desse problema, tenta passar mais para frente, onde eu estiver na parte do código. Só que agora eu vou fazer essa pequena revisão. Então, primeiramente, o que é uma variável? Uma variável nada mais é que é onde a gente armazena alguma coisa. Então, se for uma variável do tipo inteiro, vamos armazenar valores inteiros. Se for uma variável do tipo double, vamos armazenar valores reais. Se for um char, vamos armazenar caracteres, letras mesmo. E o que é um vetor? A gente aprendeu, a gente sabe que uma variável vai armazenar alguma coisa, e em um vetor vamos armazenar diversas dessas mesmas coisas. Então é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. E dentro do vetor a gente pode acessar ele com os index. Então a finalidade do vetor é não ter que criar diversas variáveis diferentes. Então um exemplo que eu gosto de mostrar é uma fila de pessoas. Então vamos supor que a gente quer a idade de cada pessoa dentro dessa fila. Se tiver uma pessoa, é fácil, a gente cria uma variável idade, guarda a idade dessa pessoa. Só que se a gente tiver 5 pessoas, vamos precisar de 5 variáveis diferentes para armazenar a idade de cada uma delas. Como é 5, ainda dá para fazer essas 5 variáveis, só que vai chegar em um ponto que fica complicado. Isso aqui, por exemplo, tem 20 pessoas nessa fila. Eu não vou criar 20 variáveis de idades para armazenar todas as idades da pessoa. Então, aí que entra o benefício do vetor. Então, com uma declaração só, essa é a declaração do vetor. Int idades, coloque entre colchetes a quantidade. Com isso aqui, eu já estou meio que criando 20 variáveis e eu vou colocar elas dentro desse vetor. E para preencher cada uma dessas variáveis é com for, que com for ele começa no 0 e ele vai até a posição que a gente quer. Aqui no caso ele vai do 0 até o 19, que é também a forma que é criado esse vetor aqui. Então, na programação, né, vocês já devem ter visto que a gente começa com 0. Então, vai ser 0, 1, 2 até o 19. Nesse caso aqui, desse exemplo. Então, é muito importante vocês saberem disso. Então, um vetor é para evitar ter que criar diversas variáveis, então é uma forma mais simples e eficiente também. E para preencher elas, em vez de fazer um cin idade 0, cin idades 1, cin idades até chegar no 19, a gente faz isso com um laço de repetição, que no caso aqui é o for. Então vamos do 0 até o 19. Isso é o vetor. Aqui um outro exemplo também é do alfabeto. Se eu fosse criar, se eu quisesse armazenar todas essas letras do alfabeto, se eu não usasse vetor, eu ia ter que criar 26 variáveis diferentes. Agora com o vetor eu só crio um char, que é o tipo do tipo das variáveis dentro desse meu vetor, e o nome e a quantidade. E também a leitura é semelhante ao exemplo anterior. Mas beleza, agora todo mundo está na mesma página, a gente sabe o que é variável, o que é vetor. Vamos entender como que isso conecta com matriz. Então, se um vetor ele é um conjunto de variáveis, a matriz nada mais é que um conjunto de vetor. Aqui um exemplo, imagina que a gente está no cinema. No cinema tem diversas filas e essa fila está uma em cima da outra, ou pode ser uma embaixo da outra também. Então, nesse primeiro caso aqui, eu criei um vetor de 5 posições e cada uma dessas posições é uma cadeira que pode estar ou não uma pessoa. Então, essa daqui é a primeira fila do nosso cinema. Agora eu criei uma outra fila nesse cinema, outra fila de cadeiras. Então, eu criei um outro vetor, um vetor 2,
com cinco posições também. Eu posso ir continuando. Criei mais um vetor para armazenar 5 posições. Então, a gente já está vendo que está acontecendo o mesmo problema da fila de pessoas, que eu queria salvar a quantidade, eu queria salvar a idade delas. Eu estava criando uma variável diferente para cada idade. Eu resolvi isso criando um vetor. Aí com um vetor eu já colocava a idade de N pessoas que eu tinha lá, que o exercício me passasse, por exemplo. Agora, aqui na matriz, eu estou com um problema de ter que criar diversos vetores para a mesma coisa. Então, para eu resolver isso, eu vou criar a matriz. Que na matriz, na sintaxe da matriz, é muito semelhante ao vetor, só tem um jogo de colchetes antes. Então, aqui nesse colchete, no primeiro a gente passa a quantidade de vetores que a gente quer. No caso aqui é 3, porque eu quero ter 3 vetores. E a quantidade de elementos dentro desse meu vetor, que no caso é 5. Então, 3 porque a gente também lê elas como linha e coluna. Então, são 3 linhas e 5 colunas. 3 linhas porque são 3 vetores, 5 colunas porque são 5 posições aqui dentro desse vetor. Então, essa é a finalidade da matriz. Não ter que criar diversos vetores diferentes para armazenar a mesma coisa. No caso, é o mesmo tipo, né? No caso de inteiros, no caso de char, depende do exercício. E para ler uma matriz, ela é dessa forma. Tem as linhas e as colunas, e é semelhante também à sintaxe do vetor. Só que no caso da matriz, antes é a linha que está e depois a coluna. Então, imagina que eu criei aqui uma matriz que chama M de 3 linhas e 5 colunas, igual eu estava mostrando. Para acessar cada uma dessas posições, eu vou ter o vetor 0, que olha aqui, eu estou sempre passando a posição 0 de início, porque eu quero acessar a primeira linha da matriz. Quando eu passo 1, eu estou acessando essa linha aqui da matriz. Quando eu passo 2, estou acessando essa. Então, essa primeira posição aqui é só para eu definir qual vetor que eu quero dentro dessa matriz. E o segundo é exatamente igual a de um vetor. Então, é o que que vocês já devem estar acostumados. E essa, assim, é uma revisão. Foi uma revisão também do que é matriz. Eu acho que com isso, antes de avançar, só deixa eu mostrar como que é feita a leitura. Isso aqui. Como é feita a leitura de uma matriz. Eu mostrei que para ler um vetor precisava de um for, que ele ia de 0 até a quantidade de elementos dentro do vetor, e a matriz é a mesma coisa, só que com um for a mais. Então, imagina que tem um for de fora, e que vai ser a quantidade de vetores, e um for de dentro, que é a quantidade de elementos dentro desse vetor, que no caso vai ser a matriz. Então, um for para cada um dos vetores, e dentro desse for a quantidade de elementos. Então vamos continuar agora para o exercício, e também no exercício vai ficar mais claro essa sintaxe, para caso você não saiba ainda. Mas é importante também saber a estrutura de um exercício de simulado, de maratona de programação, porque é isso que cai na prova do jogo. Então, a estrutura eu vou ter um exemplo de entrada, e minha saída tem que ser exatamente igual o que está aqui para eu conseguir o balão, para conseguir passar o exercício. Então, primeira coisa é você checar o que é a entrada. A entrada é só um valor, então eu vou ter que ter uma forma de ler esse valor. Esse valor aqui, ele também está falando que a entrada será um número inteiro, de 1 até 20, né? Menor ou igual a 20. Então, vamos ler esse valor. Cria uma variável inteira para ler ele, dá um cint. Aqui eu estou resolvendo em C++, mas é bem semelhante ao C. A única diferença é que esse cin é a mesma coisa que o scanf. Se eu não me engano, é dessa forma que leria. Mas eu vou fazer tudo em C++. Aí, só você adaptar para C, caso você esteja fazendo em C.
Então já tem o valor de entrada, agora eu posso manipular esse valor de entrada para fazer essa saída. Então, como é uma matriz, eu preciso criar dois for. Esse for aqui vai ser o primeiro. Esse for aqui vai ser o primeiro porque eu estou mexendo em cada um deles. Então, esse for é para cada linha. Então, eu vou fazer dessa linha, até o 7 aqui. No caso, vão ser as 7 linhas. E dentro de cada uma dessas linhas, aí que tá. Agora eu vou criar um outro for para manipular cada elemento dentro da linha, que a gente chama de J. Ele começa em 0 também e ele tem a mesma quantidade, é uma matriz quadrada. Então, o que está acontecendo? Nesse for aqui, eu estou pegando eu estou fazendo essa leitura, né? Pode ser tanto leitura quanto saída, mas eu estou lendo esse vetor. Quando meu i é igual a 0, quando meu i é igual a 1, eu vou estar lendo esse. Quando meu i é igual a 2, eu vou estar lendo esse, e assim por diante. Agora, dentro desse for aqui que representa o j, quando o meu i é igual a 0, que eu estou nessa parte aqui, eu vou ler, então quando meu j for 0, eu vou ler esse, quando meu j for 1, vai ser esse, e assim por diante também. Então é importante ter essa noção, que primeiro um for de fora é para parte toda desse vetor e o for de dentro é para cada um dos elementos. Cada um desses elementos individualmente, né? Então agora, o que é o exercício? Quando a minha linha, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, quando ela for igual à minha coluna, eu vou printar o valor 1. Então é bem simples. Quando o meu i, que representa as linhas, é igual ao meu j, que representa cada uma das colunas, eu vou printar o valor 1. Tem que fazer essa verificação. E caso não for, um else, printando o valor 0. Aí, rodando esse exemplo, vamos ver o resultado disso. Vou colocar o exemplo de entrada 4. A gente tem esse resultado aqui, que é só um conjunto de valores, está totalmente diferente do que era para ser. O que está precisando aqui é uma quebra de linha, porque sempre quando termina um vetor, ele quebra a linha e continua o próximo. Só que onde quebraria a linha aqui? É depois que fazer uma leitura completa desse vetor. E a gente sabe que o primeiro for é o for que faz o conjunto completo, que é todo o primeiro vetor. Então, quando eu passar por todos os elementos, passar por todas as colunas, eu dou quebra de linha aqui. Que em C++ é end-L. Em C é só dar no printf fazer um /n. E aí daria na mesma coisa. Então, só colocando esse cout end-L, cout /n, já tem essa estrutura. Então já está bem semelhante ao que é para ser. Tá, e outro problema também é na parte da questão dos espaços. Se a gente perceber, o resultado que saiu aqui, ele não tem os espaços que pede. Então o exercício ele tem que ser exatamente igual o exemplo de saída. Então, vamos começar printando esses espaços aqui. A gente está printando esse espaço dentro desse for aqui do J, que é o for que representa cada uma das colunas. Então, cada um dos elementos do vetor, vamos pensar assim. Só que se a gente printar, ele, assim, parece que está perfeito, parece que deu certo. Só que se rodar esse código aqui, se mandar ele no Boca, não vai dar certo, vai dar que está errado, sendo que parece que está certo. Só que qual que é o problema? O problema é que tem um espaço extra aqui depois do último valor. Aqui, assim, depois de cada elemento tem um espaço. Só que depois desse último não tem um espaço. Então, para passar é mais uma coisa que precisa ser tratada. Então, antes, em vez de só colocar bem simplista assim um espaço, vamos ter que fazer uma verificação se o nosso J, que é a coluna que a gente está dentro dessa matriz, for menor do que o t-1. E o t é esse valor aqui, que é o 4. Então, se o meu J for menor do que o último elemento, eu vou dar um cout nesse espaço. Aí sim eu vou printar o espaço. Caso contrário, se eu tiver nesse último, não. Aí vai dar certo. Aí agora,
depois de cada número eu tenho um espaço, mas no meu último elemento, que é o meu t-1, lembrando que eu estou fazendo o t-1 porque esse j aqui ele vai até o t-1, que nosso t no caso é 4, o j ele só vai até o 3, que é exatamente o t-1, né? 4 menos 1. Aí vai dar o 3. Mas é só uma explicação rápida. E com isso aqui, nosso código já passa. Vamos testar no Boca. E é isso aí, passou. E foi isso por esse vídeo do problema A. Quem tiver mais com dificuldade nos outros, vamos pro próximo então. Valeu!